Olá você, estou aqui de volta com Compartilhando Conhecimento. Hoje eu vou falar de um assunto que eu gosto muito, que é falar um pouco da minha companhia de dança de salão. Pensando na questão da alta performance, pensando num processo voltado para a melhoria da performance, vamos entender que trata-se de um planejamento, de um processo sistematizado, né, em termos de corpo de conhecimentos, envolvendo a dança de salão, enquanto esse veículo de comunicação entre dois corpos, pensando na alta performance. E aí, quais são os problemas que a gente costuma lidar? Primeiro, vamos entender como alta performance justamente uma condição acima da normalidade, pensando em dançar mais e melhor, mas, acima de tudo, veiculado por três pilares. Então, nós temos o desejo, né, por dançar, a paixão por dançar, isso tem que ser o primeiro ponto de partida. A motivação, que as atividades, que as dinâmicas, que a relação, as intervenções do profissional, né, um dos grandes desafios é justamente continuar motivando aos alunos, que a motivação continue enquanto combustível para que a dedicação, ela alimente o processo, né? Para que haja disciplina, foco, etc. E, acima de tudo, o método. Então, é fundamental que a técnica, enquanto esse instrumento, esse veículo que permite, né, cujo objetivo é uma execução mais eficiente, mais econômica, mais eficiente, e que realmente seja possível aproximar valor real com valor ideal, que você reconheça que está evoluindo, que está progredindo. Então, a questão da alta performance, qual é um dos problemas que nós temos, de um modo geral? Quando ela é entendida, e isso é grande responsabilidade do profissional, quando ela é entendida enquanto um veículo comercial, enquanto um show, etc., voltado para respostas que são, vamos dizer assim, rotuladas a partir de medalhas e troféus, um reconhecimento e etc. Então isso causa um certo problema porque afasta, desvia-nos da condição real do processo. O que eu costumo evidenciar e procuro deixar isso muito claro para que o processo seja mais prazeroso, é que trata-se de uma sucessão, uma coleção de conquistas, que o processo seja alimentado por conhecimento, né, todo um planejamento, uma sistematização, mas, acima de tudo, que trate-se a partir de uma questão, que se trate de uma questão pessoal, em primeiro plano, né, de se desafiar diariamente, que cada encontro seja marcante, desafiador na proporção, na condição, né, de resposta de cada sujeito, e que ele reconheça que está evoluindo, porque tem que começar, né, dessa questão de respeito à individualidade, das riquezas que ele já traz, que suas capacidades e potencialidades encontrem um ambiente favorável para continuar desenvolvendo, etc. Mas, acima de tudo, que seja uma questão pessoal. Esse desejo por dançar mais, e veiculado pela técnica, em que se perceba uma projeção, né? Porque a gente tem algumas distorções desse processo. Pior do que um método que não permita, que não atenda às exigências do projeto, é o sujeito achar que, estando na fase inicial, que já dança, sabe, ao ponto de sou professor. Esse é uma grande falha até mesmo do mercado, do nosso mercado da dança, né? A gente tem uma série de limitações, de restrições nesse processo, desde um conceito próprio, desde a questão de um reconhecimento legítimo e legal da atividade. O nosso mercado de trabalho para a dança de salão, ele ainda precisa preencher alguns espaços nesse sentido.
não é? Porque nós temos uma prática assim comum de sujeitos que fizeram alguns meses aqui, um tempinho ali, e aí já são professores e montam algumas turmas e vamos lá. Qual será a condição de projeção de um formato tão fragmentado como este? Nós temos uma questão muito positiva, né? De um modo geral, a dança de salão ela vem se desenvolvendo, porque nós temos alguns personagens nesse processo com propriedade, especialmente rigor conceitual, né, veiculando suas intervenções, e que tem contribuído, na verdade, com maior, digamos assim, maior clareza no processo. Tem um trabalho da doutora Katiuska Dickel, profissional extraordinária da dança de salão, uma das maiores referências enquanto profissional de dança de salão, e ela tem, na sua carreira acadêmica, ela tem desenvolvido alguns trabalhos, algumas pesquisas a respeito justamente do perfil de profissional inadequado para as atuais exigências do mercado, no sentido de que as pessoas estão mais sensibilizadas quanto têm uma maior clareza, né, quanto ao que querem, onde estão adentrando e etc. Então essa é uma das, digamos assim, um dos registros mais marcantes dos trabalhos da professora, né, que tem como referência, por exemplo, os trabalhos do filósofo, do sociólogo Pierre Bourdieu, quando vai tratar dos seus conceitos próprios de status, capital e etc., mas, acima de tudo, violência simbólica. Não é? Nós temos um contexto ainda muito corrompido, enquanto definição de um profissional, de um perfil de profissional para a dança de salão, que venha realmente a aumentar as chances de uma atuação à luz da ciência, uma atuação com propriedade, que venha realmente numa relação dialética entre teoria e prática, para que os sujeitos realmente consigam ser que sejam beneficiados realmente com a dança, né? Pensando a dança enquanto melhoria da qualidade de vida de modo geral, melhoria da autoestima, comprovadamente. Então é importante que esse profissional tenha propriedade para defender essas justificativas. Pronto. Então, pensando na questão dessa alta performance, enquanto um projeto para que você se encontre acima da média, em termos de performance artística e profissional, mas que isso não seja, na verdade, um processo que venha inclinar-se a determinados problemas, porque aí vem as frustrações, um treinamento muito engessado no sentido de repetições, com poucas interferências, com poucas intervenções de determinadas ciências que são essenciais nesse processo. Quando a gente falar de sistematização, de periodização, que são os veículos essenciais para realmente que cada etapa ela prepare a seguinte. Então, o que é que acontece? Vamos entender que, nesse processo de periodização, a gente precisa de conhecimentos a respeito de biomecânica, afinal, a gente está tratando de um trânsito no espaço em que várias forças incidem sobre este corpo, que em interação com o outro, né? Então, já existem mais variáveis nesse processo. E como é que eu vou tratar de gestos técnicos, de progressão, de evolução técnica, sem esses conhecimentos? E aí é importante que a gente entenda isso. Conhecimento de anatomia, porque existem questões anatômicas de cada sujeito que vão interferir nessa relação, nesse desenvolvimento no espaço. Então são esses elementos que devem ser evidenciados. Senão o processo ele não tem, vamos dizer assim, uma orientação, uma linha mestra definida. E aí a gente acaba perdendo tempo. Lembre-se, são minutos da sua vida,
você está dedicando para uma atividade que, se não tiver sentido e significado, está perdendo seu tempo. Então, procure um profissional que tenha clareza desse processo para que você realmente seja bem recebido e que conquiste a devida autonomia. Autonomia pensando na aprendizagem enquanto conquista de autonomia. Então, para que esse processo de ensino-aprendizagem ele seja realmente veiculado à luz da ciência, com certo rigor conceitual, aí sim nós teremos a condição de contribuir para a ampliação do alcance da nossa modalidade. Então, obrigado e um abraço.